Sergei Lavrov. Em 2024, a Rússia ocupa a presidência do BRICS. O principal evento foi a cúpula em Kazan. Quais foram os principais resultados da cúpula e da presidência da Rússia de modo geral? Em primeiro lugar, a cúpula demonstrou autoridade, uma crescente autoridade do BRICS e o crescente interesse de cada vez mais países de participarem de suas atividades. Diversos países solicitaram formalmente sua adesão como membros plenos. Outros demonstraram interesse em se tornarem países parceiros, uma nova categoria aprovada na cúpula de Kazan. Por enquanto, decidimos nos limitar a criar a categoria de países parceiros, a formar esse grupo para que os novos membros, afinal, passamos de 5 para 10 membros no ano passado, para que os novos e antigos membros plenos do BRICS possam trabalhar juntos nesta nova composição. Nesse sentido, a presidência russa fez muita coisa. O trabalho foi harmonioso, com consenso em praticamente todas as principais questões. Sempre há nuances, mas conseguimos chegar a um acordo quanto à declaração que adotamos com base no que chamamos um equilíbrio de interesses. Ao contrário do que acontece nos fóruns ocidentais, ninguém tentou pressionar ninguém. Procuramos formulações aceitáveis para todos e as encontramos em todas as questões. A ideia principal dessa declaração é a necessidade de aumentar significativamente a participação dos países do Sul Global e do Leste Global nos mecanismos de governança global, incluindo o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. No que diz respeito ao sistema monetário e financeiro internacional, há duas conclusões principais. A primeira é exigir que os países em desenvolvimento, especialmente os países do BRICS, que são as economias de crescimento mais acelerado, obtenham uma quantidade de votos nos conselhos de diretores do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. E essa quantidade de votos deve ser equivalente ao seu peso real na economia mundial e à sua participação no Produto Interno Bruto Mundial. Atualmente, essa quantidade de votos é significativamente subestimada, pois os Estados Unidos se negam categoricamente a redistribuir as cotas e abrir mão de seus votos. Atualmente, os Estados Unidos têm um pacote de votos no FMI que lhes dá o direito de vetar qualquer decisão. Isso não é correto. A mesma coisa acontece na Organização Mundial do Comércio. Há muitos anos, há pelo menos uma década, os Estados Unidos bloqueiam o trabalho do órgão de soluções de controvérsias, que é basicamente a razão pela qual a OMC foi criada. As inevitáveis contradições entre os participantes do mercado, como acusações de dumping, de preços abusivos e de tarifas desproporcionais, devem ser resolvidas justamente por esse órgão de soluções de controvérsias. Porém, ele está inativo, não há quórum. Os Estados Unidos não pretendem resolver essa situação. A reforma das instituições existentes se mantém na agenda. Mas, paralelamente, e isso é um consenso e uma das conclusões mais importantes das atividades dos BRICS no momento, antes do fim da presidência russa. Todos querem criar mecanismos alternativos de pagamento, compensações interbancárias, mecanismos que usem moedas nacionais e mecanismos de seguro que não necessariamente sejam contra o sistema baseado no dólar, estabelecido após a Segunda Guerra Mundial. Precisamos de um sistema paralelo, considerando que o dólar é cada vez mais utilizado como arma agressiva na economia global e que ninguém sabe quem será o próximo.
Ninguém está imune a essa arbitrariedade do dólar, dada a posição desesperada dos Estados Unidos no momento atual, em que sentem que sua hegemonia está se esvaindo, o que, obviamente, não acontecerá rapidamente. Isso é algo que levará tempo. Mesmo assim, eles estão dispostos a usar até os meios mais proibidos para preservar a sua hegemonia. É por isso que agora é uma missão coletiva se proteger disso, criar sistemas de compensação, plataformas de pagamento que não estejam expostas a esses riscos. Essa questão estava na agenda da cúpula de Kazan e nas reuniões realizadas ao longo do ano entre os ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais. Recomendações já foram elaboradas. Elas ainda não são definitivas, mas já permitem começar a criar sistemas confiáveis, sustentáveis e de longo prazo. Tenho certeza de que o Brasil, como próximo presidente do BRICS, dará continuidade a esse trabalho. Além do setor monetário e financeiro, fundamental para o sistema e essencial para a economia real, também recebemos apoio para iniciativas setoriais, incluindo a nossa proposta de iniciar a preparação para a criação de uma bolsa de grãos do BRICS, da preparação para uma plataforma de investimentos e de uma plataforma de geologia. Essa ideia foi apresentada principalmente pelos países africanos que fazem parte do BRICS. Além disso, propusemos 2 projetos: a criação de um grupo de trabalho sobre transporte e de outro sobre medicina nuclear. Ambos foram aprovados na cúpula do BRICS e incluídos na declaração final. No dia seguinte ao evento em Kazan, ocorreu a cúpula no formato BRICS mais Outreach, na qual todos os 35 participantes, tanto os países membros do BRICS quanto os países convidados, apoiaram essa direção de trabalho, um movimento que tem se intensificado no contexto da presidência russa. Isso se deve, em grande parte, ao crescente interesse pelo BRICS, que é visto como a vanguarda de um movimento em prol de um mundo mais justo, a vanguarda de um movimento contra a coerção e a arbitrariedade, que ainda são amplamente utilizadas pelo Ocidente coletivo nas relações internacionais. Como o senhor avalia os resultados obtidos em uma das áreas prioritárias para a Rússia durante sua presidência, o fortalecimento da cooperação interparlamentar entre os países membros? Diversas reuniões foram realizadas entre membros dos órgãos legislativos dos países do BRICS, seus apoiadores no formato Outreach e também outros países que ainda não têm nenhum vínculo com a associação. No começo desse ano, por exemplo, aconteceu em Genebra uma sessão da União Interparlamentar, associação da qual a Rússia é membro. E no âmbito desta sessão foi realizado um evento entre parlamentares do BRICS e outros interessados em estabelecer laços com a associação. O segundo ponto em nossa programação interparlamentar foi a realização da primeira reunião dos líderes das comissões em assuntos internacionais dos parlamentos nacionais na história do BRICS. Foi uma reunião no formato BRICS+, que provavelmente se tornará um elemento permanente nas atividades da nossa associação nos próximos anos. Também foi realizado o 10º Fórum Parlamentar do BRICS, que é uma estrutura que já existe há bastante tempo. As atividades do Fórum contaram com a participação de parlamentares da Assembleia Interparlamentar da Comunidade dos Estados Independentes e do presidente da União Interparlamentar, que é o presidente do Parlamento da Tanzânia. Tentaram criticá-lo, mas essa crítica foi rebatida, pois a União Interparlamentar, especialmente sua liderança, deve interagir com todas as estruturas legislativas dos países membros. Eu vejo um futuro muito promissor para a dimensão parlamentar. Nós a apoiaremos em todos os sentidos.
O senhor mencionou a expansão do BRICS. O Egito, a Etiópia, o Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos aderiram ao grupo. Que mudanças positivas ocorreram na associação graças à adesão deles? Um crescimento da autoridade. Por quê? O novo BRICS, ou como dizem nossos colegas chineses, o grande BRICS, já produz 35% do PIB mundial, se considerarmos a paridade do poder de compra. O presidente Vladimir Putin citou essa estatística e enfatizou que ela já supera significativamente, em alguns pontos percentuais, a participação dos países do G7 no Produto Interno Bruto Global. Acredito que 42% da população mundial também é um número expressivo, além de mais de 30% da massa terrestre do mundo e, em média, 1/4 das exportações de bens. Esse é um número que impressiona, e não há dúvidas de que ele só aumentará à medida que cresce rapidamente a produção industrial nos países membros do BRICS e nos países que aspiram a entrar para o BRICS. No que diz respeito aos novos membros, o Egito é líder. O país é a maior economia e o país mais influente do norte da África e da Liga Árabe. É justamente no Cairo que está localizada a sede da Liga Árabe. Já a sede da União Africana está localizada na Etiópia. Esse também é um parceiro que desempenha dois papéis, o de parceiro nacional e o de representante de toda a União Africana. Não há dúvida de que o Irã, a República Islâmica do Irã, é uma nação de forte potencial econômico, especialmente porque possui a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Os Emirados Árabes Unidos são um dos principais centros de logística, comércio e reexportação da economia global contemporânea, algo que todos reconhecem. A Arábia Saudita é líder do mundo muçulmano e abriga dois lugares sagrados do Islã. Cada um dos novos membros tem uma reputação merecida, é respeitado mundialmente e fortalece a autoridade do próprio BRICS. Após a expansão, a população combinada dos países da associação ultrapassou 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Podemos dizer que hoje o BRICS influencia os processos globais, não só dentro dos 10 países, mas também em países da Ásia, África e América Latina? Ele influencia os processos internos no sentido de que a população, ao tomar conhecimento das atividades do BRICS, dos êxitos do BRICS, dos planos propostos e alcançados pelo BRICS, deseja se unir a esse processo igualitário e benéfico para todos. Assim, nas eleições, a população dos países do Sul Global e do Leste Global, em sua maioria, acaba votando em políticos que promovem as mesmas ideias e que declaram seu desejo de se aproximar do BRICS de alguma forma. Como mencionei, vários países querem ser membros plenos do BRICS, e essa questão será avaliada durante o ano que vem. Porém, muitos países querem simplesmente participar dos eventos do BRICS. São mais de 30 países. Como já disse, elaboraremos os critérios para a formação da categoria Países Parceiros. Após a cúpula de Kazan, a presidência russa enviou convites para alguns países que pediram para participar das nossas atividades. Há mais de 10 desses países que são consensos entre os atuais membros do BRICS. O acordo é o seguinte: assim que recebermos as respostas dos países convidados, anunciaremos que determinada nação se juntou ao BRICS como um país parceiro. Partimos do princípio que esses países terão a oportunidade de participar de praticamente todos os eventos do BRICS. Certamente,
ainda haverá um formato de reuniões em que apenas os membros plenos participarão, mas todos os demais, incluindo cúpulas nos moldes BRICS mais Outreach, reuniões de ministros de relações exteriores e de outros ministérios de outros setores, como energia, economia, comércio, saúde e cultura, é do nosso interesse que os países parceiros se envolvam em todas essas atividades e participem praticamente de todos os eventos. Ainda neste assunto, como está avançando a cooperação cultural e humanitária entre os países do BRICS e do BRICS+. Muitos eventos foram realizados e esses eventos despertaram, eu diria, grande interesse e tiveram bastante repercussão. Pela primeira vez, em junho deste ano, foram realizados os Jogos Esportivos do BRICS, que foram abertos a todos os interessados. Mais de 80 países se interessaram em participar. Se não me engano, 27 modalidades esportivas foram disputadas nos Jogos do BRICS. Não tenho dúvidas de que tentaremos realizá-los regularmente. Na esfera humanitária, realizamos atividades partidárias, que também são parcialmente da esfera humanitária. Em Vladivostok, também em junho, foi realizado o primeiro Fórum Internacional Interpartidário, que contou com a participação de cerca de 40 partidos de países do BRICS e de países parceiros. No evento, foi registrado o movimento interpartidário pela liberdade das nações. Em primeiro lugar, o principal objetivo estabelecido é que os partidos no poder e também os outros partidos que queiram participar promovam a erradicação dos resquícios do colonialismo. Ainda há diversos territórios não autônomos e, o que é pior, práticas coloniais e neocoloniais ainda persistem no comércio internacional. As relações do Ocidente com a África são caracterizadas por essas práticas coloniais, em que as matérias-primas são exportadas e todo o valor agregado e o lucro fica para o Ocidente. O fórum foi muito interessante e bem recebido. As inovações em nossa presidência também envolveram a governança local. Realizamos um fórum de cidades, um fórum de municípios, no qual houve uma discussão muito interessante sobre como as pessoas vivem e como, digamos assim, os líderes de conselhos municipais e rurais resolvem os problemas delas. É um tema muito ligado à vida cotidiana. Eu vejo muitas áreas que enriquecerão nossa cooperação humanitária e cultural. Falando nisso, todos os países do BRICS foram convidados a participar, no ano que vem, do concurso internacional de música Intervisão, organizado por nós. Nós e nossos colegas da televisão decidimos reviver o nome usado na época soviética para se referir a um concurso de música dos países membros do Conselho para Assistência Econômica Mútua. Acho que o Intervisão, aberto para todos, será um importante fator cultural, que enviará uma mensagem à humanidade de que é melhor não se isolar em seus próprios espaços, mas viver juntos em um só planeta. Como na Canção para a Vida? Sim, como na Canção para a Vida. A troca de informações tem um papel essencial no fortalecimento das relações de parceria entre os países do BRICS e do BRICS+. Nesse contexto, como o senhor avalia a recente inauguração do Centro de Mídia Cultural e Informativo do BRICS+, em Moscou? Positivamente, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia participou disso. Nossa representante oficial participou da inauguração do centro. Falando nisso, houve eventos muito relevantes na esfera da mídia em 2024. Em setembro, realizamos uma cúpula de mídia em comemoração aos 120 anos da agência TASS. No evento, houve apresentações muito interessantes e os participantes gostaram dessa interação. Não há dúvidas de que continuaremos aproveitando nossas oportunidades, incluindo o recém-inaugurado Centro de Mídia Cultural e Informativo do BRICS.
O senhor já mencionou que a Rússia está passando a presidência rotativa do BRICS para o Brasil. Além do sistema de pagamento, que outros debates e resultados o senhor espera do trabalho da associação em 2025? Acredito que a plataforma de pagamentos, os mecanismos de compensação e os mecanismos de seguro estarão entre as prioridades da presidência brasileira. Afinal, foi o presidente Lula da Silva, na cúpula do BRICS em Joanesburgo no ano passado, que iniciou o debate trabalhado pela presidência russa sobre sistemas de pagamento alternativos. Foi justamente em resposta a essa iniciativa, registrada na Declaração de Joanesburgo, que trabalharam os ministros das Finanças em colaboração com os presidentes dos bancos centrais. Como já disse, houve progresso, mas é preciso levá-lo à sua conclusão lógica para que surjam mecanismos prontos para serem usados. Não tenho dúvidas de que nossos colegas brasileiros dedicarão o máximo de energia a essa questão, considerando que essa é uma iniciativa de seu presidente. Acredito que o próprio Lula garantirá que essa questão seja uma das prioridades. Esperamos e tenho certeza de que assim será. Que deem continuidade às iniciativas russas, como a Bolsa de Grãos, a plataforma de investimentos, os grupos de trabalho sobre transporte e sobre medicina nuclear. Essas são questões extremamente práticas, de interesse de todos os membros do BRICS. Não tenho dúvida quanto a isso. Apoiaremos amplamente a presidência brasileira. A base filosófica das atividades do BRICS permanecerá a mesma. Refiro-me ao movimento a favor da democratização das relações internacionais e do aumento do papel dos países em desenvolvimento e dos países da maioria mundial, nos mecanismos de governança global. Mencionei o FMI, o Banco Mundial, a OMC. Esse trabalho continuará em paralelo com a criação de nosso próprio sistema, independente de riscos externos. Isso inclui uma representação mais justa dos países do Sul e do Leste globais nos mecanismos de governança global e, sem dúvidas, inclui também a reforma da Organização das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança. E aqui reiteramos claramente nossa posição. Apoiamos exclusivamente o aumento da representatividade dos países da Ásia, África e América Latina. Afinal, o Ocidente já está representado de modo desproporcional. Dos 15 membros do Conselho de Segurança, 6 representam o Ocidente. Isso não condiz com nenhuma estatística referente à população, à produção industrial e ao tamanho dos respectivos países. Apoiamos especificamente a Índia, apoiamos especificamente o Brasil e apoiamos especificamente a iniciativa coletiva promovida pela União Africana para a reforma do Conselho de Segurança. Eu não estaria apresentando todos os aspectos de nosso trabalho em Kazan, se não abordasse algumas questões de política externa que foram debatidas e registradas na declaração final. Dedicamos uma atenção especial à crise no Oriente Médio, à catástrofe do povo palestino, que agora está se alastrando para os países vizinhos, Líbano, Iraque, Síria, Iêmen. Na declaração, há um parágrafo bastante contundente sobre a necessidade de cessar urgentemente esse derramamento de sangue. E não evitamos discutir a crise na Ucrânia. Pelo contrário, conversamos proativamente sobre esse tema durante os preparativos para a cúpula. E durante a própria cúpula, o presidente Putin tocou no assunto. Não deixamos de discutir a crise ucraniana. Acredito que chegamos a um acordo quanto a uma formulação especial na declaração. No texto, além de reafirmar as posições conhecidas dos países, já expressas na Assembleia Geral da ONU e em outros fóruns, foi enfatizado que o mais importante agora é buscar soluções baseadas nos princípios da Carta da ONU em sua totalidade e interdependência. Até agora,
Com relação à crise ucraniana, ouvimos inúmeras propostas, muitas delas com a melhor das intenções. Porém, nenhuma dessas iniciativas fala que os princípios da Carta da Organização das Nações Unidas devem ser aplicados em sua totalidade, e não de modo seletivo. O que isso significa? O Ocidente prefere falar sobre a Ucrânia enfatizando somente o princípio da integridade territorial e o faz de modo que pareça que não existem outros princípios na Carta da ONU. No entanto, ela também inclui o princípio da autodeterminação dos povos. A Assembleia Geral da ONU estipulou a necessidade de respeitar a soberania e a integridade territorial de todos os países cujos governos respeitem o princípio da autodeterminação dos povos e, portanto, representem toda a população que vive no território. Mas será que o regime racista que se instalou em Kiev após o golpe de Estado de 2014 representa o sudeste da Ucrânia, a Crimeia, que há 10 anos se recusaram imediatamente a reconhecer os golpistas? O mais importante é que a Carta da Organização das Nações Unidas, antes de mencionar os princípios de integridade territorial e autodeterminação dos povos, exige que todos os membros da ONU respeitem os direitos humanos, independentemente de raça, gênero, idioma e religião. O Ocidente, que proclama em todos os lugares e em todas as ocasiões que é um campeão dos direitos humanos, nunca mencionou nada disso na crise ucraniana. O fato de que leis adotadas nos últimos 10 anos, proibindo o uso do idioma russo em qualquer esfera, seja na educação, nos meios de comunicação, na cultura e na vida cotidiana, são uma flagrante violação da Carta da ONU, é algo que os defensores de uma resolução baseada nos princípios da Carta da ONU não notam ou não querem notar. Assim como não notaram a proibição da Igreja Ortodoxa Ucraniana canônica. Considerando tudo isso, considerando que os princípios fundamentais da Carta da ONU são violados veementemente pelo regime nazista de Kiev e que o Ocidente o elogia e afirma que eles defendem os valores europeus, é preciso expor essa hipocrisia. Nesse sentido, o fato da declaração da Cúpula de Kazan ter registrado pela primeira vez em relação à crise ucraniana uma posição que exige respeito aos princípios da Carta da ONU em sua totalidade e interdependência, é algo que considero uma das nossas principais conquistas políticas nesse evento. Ainda mais considerando que países respeitados, influentes, de rápido crescimento e politicamente ativos assinaram essa declaração. Sempre há algo que pode ser feito de uma maneira melhor. Mas estamos satisfeitos com a nossa presidência e com a realização de seu evento principal, que foi a cúpula do BRICS em Kazan. Sergei Lavrov, obrigada por esta conversa.